Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 15º domingo do tempo comum e o evangelho de hoje é o evangelho em que Jesus nos conta a parábola extraordinária do semeador. Nesse capítulo 13 de São Mateus, Jesus começa uma série de parábolas. E essas parábolas são importantes porque elas determinam não somente a vida da igreja, mas também como é a dinâmica da nossa vida espiritual. E na parábola do semeador nós vemos isto. Nós vemos que quando nós recebemos a palavra de Deus, não basta somente recebê-la. Nós temos que também meditá-la. É isso que nós encontramos no primeiro tipo de semente. Aquela semente que cai no caminho e o passarinho leva embora. Ou seja, são pessoas que não receberam verdadeiramente a palavra de Deus. Ali não houve o processo de germinação, que só acontece quando nós ruminamos esta palavra e finalmente uma luz se acende no nosso coração e nós podemos dizer que enxergamos a verdade do Cristo. São as pessoas que têm vida espiritual, que têm vida de oração. Por quê? Porque a verdadeira oração é realmente isto, é este contato direto com o Cristo, palavra, Ele ressuscitado, que fala ao nosso coração. Mas não basta, não podemos parar por aí. Nós temos que dar um segundo passo. Existem aquelas pessoas que meditaram, viram a luz, se entusiasmaram, mas diante das primeiras provações e tribulações desistem. É a semente que cai no pedregulho, não tem raiz, não tem profundidade. E ali é que nós vemos verdadeiramente que não podemos pregar um cristianismo onde eu não estou disposto a carregar a cruz, a levar o sol causticante sobre mim, como o sol que veio sobre aquelas plantinhas e elas terminaram murchando. É assim que esta segunda realidade nos diz que não basta a vida de oração. É necessário uma perseverança, porque logo virão as tribulações e as tentações. A própria Santa Teresa d'Ávila, quando descreve as pessoas que começaram a vida de oração, começaram uma vida de meditar a palavra de Deus, ela diz assim que se preparem, porque serão atacadas pelo demônio. Sim, porque é evidente. Pode ser que nós não demos valor à oração, mas o demônio sabe a importância da oração. Ele sabe que uma pessoa que reza e reza de verdade é um perigo. Pois bem, virão as tribulações, virão as cruzes, precisamos ter profundidade, peçamos a graça de Deus para suportar a provação. Mas as coisas não param por aí. Existe ainda uma terceira etapa. E é o fato de que existem pessoas que passaram pelo primeiro processo, começaram a rezar, viveram uma certa vida de penitência, carregaram a cruz sobre si mesmas, mas com o tempo começam a pensar, mas será que eu não exagerei? Ninguém é assim, ninguém é deste jeito, e começam com as suas preocupações mundanas e se mundanizam. Sim. Veja, não existe somente o santo e o pecador. No meio existe um sujeito chamado o mundano. O mundano é aquele cristão que já não é pecador, que ele crê em Cristo, ele já encontrou o caminho da fé, mas ele tem um pé aqui na igreja e outro lá no mundo. Ele não quer pagar o preço e por isso é cheio de preocupações. E exatamente essas preocupações sufocam a semente e impedem que ela floresça e dê fruto. O fruto que nós conhecemos como santidade. E a santidade dará frutos, cada um conforme o seu grau de santidade. O Evangelho que nos fala da parábola do semeador, no fundo, está nos colocando num roteiro para a santidade. Que Deus abençoe você.